Salve família azulina, você está no canal Ricardo Coração de Leão, sejam todos bem-vindos, desde já e sempre, agradeço a sua presença aqui no canal, amigo torcedor azulino, amiga torcedora azulina, todos os azulinos pelo Pará, pelo Brasil e pelo mundo, né, mundo afora aí, sempre tem um coração azulino aí, onde você estiver, meu amigo, minha amiga, saiba que você é muito importante aqui para o nosso canal, para o nosso trabalho, espero que esteja tudo bem com vocês. Meus amigos, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, lembrando que nós estamos fazendo um vídeo da série aí de alguns jogadores que, na verdade, eu vou passar todo o plantel do Clube do Remo, tá? Estou fazendo de 3 em 3, 4, 5 às vezes aparece aí, né? Jogadores que passaram por aqui, que podem continuar e que não podem, ou que dariam ainda um pouco de gás para o Clube do Remo, tá? Não esquece, deixa aí teu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, tá? E como vocês sabem, né, a bem da verdade, agora estão aí na mão dos diretores do Clube do Remo, as situações já ser resolvidas, né? Vamos ter aí nessa quinta-feira, dia de hoje, no Conversa com o Leão, o Rodrigo Santana. Então vai ser muito bom esse programa de hoje, porque você vai matar curiosidade e dá para perguntar para ele sobre o retrospecto de pretensões para o futuro aí, justamente na Série B, né? Lembrando que ele renovou com o Clube do Remo, ainda não saiu, mas já está apalavrado, está tudo conversado. Ele viaja inclusive nessa sexta-feira para curtir suas férias na sua cidade natal, né? E nós vamos aguardar o seu retorno brevemente, já para, acho que é início de novembro, por aí assim, né? Que a temporada começa em dezembro, tá, meus amigos? Tá? Geralmente é meio de novembro para final de dezembro. Já está terminando a temporada, porque começa tudo em janeiro, os campeonatos que vem por aí. Vamos ter bastante jogos do Clube do Remo, então vai logo adiantando ao teu lado, assinando aí os canais aí fechado pra gente assistir esse jogo do Clube do Remo e acompanhar o mais querido, né? O mais querido, meus amigos. Bom, meus amigos, o que tem saído do Clube do Remo é aquela, né? A novela Jades continua, como eu falei pra vocês, o staff tá, assim, valorizando, e acho que o empresário, né? O empresário, coitadinho, ele tá valorizando aí, né? Quer tirar mais um tantinho, entendeu? Em vez da pessoa diz que o empresário... eu fico usado, eu sorrio, meus amigos. Eu acho tanta graça que tem gente que acha que o empresário é um anjo, entendeu? Só falta as auréolas e as asinhas na costa do empresariado. O empresário, ele quer tirar os seus, entendeu? A vantagem que saiu é que o Atlético Paranaense não se interessa mais pelo atleta, né? Então esse já foi descartado. Quem está interessado realmente é o Clube do Remo. E aí o empresário joga, né? Olha, tem time de fora querendo, chinês, australiano... lá na Arábia, tem vários times querendo o Jadson, que com toda certeza querem o Jadson, né? Mas a depender, o Jadson é um atleta aí de 23 anos, o que pode acontecer é o seguinte, ele entrar num ostracismo, saindo fora de uma... Porque tem que entender uma coisa, o empresariado, o torcedor azulino, a imprensa paraense, porque agora ela tá aí, ela tá toda santinha. Porque a gente tem que... agora é mais viável ter os dois, né? Interessante, né, rapaz? A imprensa paraense, né? A dita escrita, rádio e televisiva, né? Porque os canais aqui, nós sabemos quem faz Clube do Remo, que é sempre o melhor do Clube do Remo, né, meus amigos? Aí agora não, porque é melhor ter os dois na B, porque não sei o que... E não sei o que mais. Eu fico só olhando, rapaz, como é que pode meter o caramba no Clube do Remo no começo do ano aí? É o fundo do poço. Até o Rodrigo Santana foram chamados de palavrão aí, né, cara? Até o Rodrigo Santana, pá, faz o serviço, né? Aí agora não, porque tem que apoiar. O paraense tem que apoiar, né? Não é interessante isso, rapaz? Olha como é que a maré muda, né? A maré muda, meus amigos. Olha, a dona Rádio Clube aí, né? Meus amigos, só rindo mesmo, né? Bom, tirando desse retrospecto, né, meus amigos? Então, assim, o programa aí do Conversa com o Leão vai ser legal pra caramba. Eu recomendo a vocês, tá? E também, no retrospecto geral... O próprio o Rafael, que toma conta do jurídico do Clube do Remo, especificou novamente. O Clube do Remo fez contrato com todos os atletas que chegaram. O seguinte, terminou o campeonato, terminou o contrato. Tá firmado, cláusula de barreira para evitar constrangimentos futuros no Ministério do Trabalho.
Quem acha que foi ludibriado, como teve alguns que saíram na metade do campeonato, foram buscar e acabaram perdendo, como vocês viram, né? Então, mas a justiça está aí feita, você vai buscar e você arca com a responsabilidade, né? Então ele foi específico. Os únicos 2 atletas do Clube do Remo que tem contrato, que eram automaticamente renováveis para a Série B, era o Ítalo, porque como eu falei para vocês, o know-how que ele tem, ainda não falamos sobre ele, e o Pavani, né, que melhorou muito dentro desse campeonato. Se fosse aquele Pavani do início do campeonato, eu ia ficar com muita raiva desse contrato, viu? Mas enfim, né, ele se encontrou, no vídeo que eu for falar sobre ele, eu vou falar, né, a mudança do Pavani, assim como eu falei do Raimar, né, e outros atletas, tá? Que provavelmente não ficarão, como o Raimar, do Batista. Eu falei no vídeo anterior, se você puder ir lá, dá uma olhada, dá esse check-in lá pro seu amigo, dá esse apoio, tá? Bom, então dito isso, deixa a nossa consciência mais tranquila, né? Quanto ao Jadson, se é aquela situação que a gente passou para vocês, tem que esperar, né? O staff realmente ele tá valorizado e o cara, né, se vier, eu acho que é muito melhor ele disputar pelo Clube do Remo, que tem uma janela altíssima, o público com certeza vai comparecer, a gente tem que trabalhar essa situação, tá? Tem que trabalhar sobre essa situação do torcedor azulino, a importância dele ir para o estádio, de ele apoiar, tá? De ele apoiar do início ao fim, entendeu? De fazer da nossa casa, o Bainão, um alçapão aí, né? Eu espero que futuramente aí, futuro breve, o presidente, os diretores vejam qual a melhor solução para o Bainão, de como aumentar ali, fazer uma arena mesmo, né? Porque é bem localizado, né? E aí, se aumentasse a capacidade ali, tudo isso, mas é um trabalho de tempos, meus amigos, porque nós já vimos o Clube do Remo perder uma rede de postos, muitas das anos a sede sendo penhorada, muitas ameaças de tirar, entendeu? Então tudo isso, né? Se a gente for lembrar o passado obscuro que a gente teve, meu Deus, tá? Bom, sobre as conversações são essas que estão tendo, né? Mais próximo de renovar, tá aí, além dos 2 que são vitalícios, é o Marcelo Rangel. E vamos aguardar, né? O Jadson quer ficar, meus amigos. É só o staff que tá querendo bancar como fala, o difícil, né? Tá querendo bancar o difícil aí pro nosso lado, mas nós vamos solucionar esse problema, tá, meus amigos? Espero que dê tudo certo. Como eu sempre falo pra vocês, eu quero sempre o melhor pro meu Clube do Remo. Bom, falando aí dos nossos atletas agora, algumas frustrações que a gente teve durante esse campeonato, vamos trazer aqui 4 nomes aí para vocês sobre como foi o comportamento desses atletas dentro do campeonato, tá? Para começar, vamos falar do Henrique Vigia, volante da nossa base ali. Caramba, cara, a base nossa tem que ser melhor trabalhada, tem que ser, porque até passa por culpa nossa como torcedor, tá? Todos nós. Claro que tem alguns da imprensa que ficam empurrando uns aí, que realmente não sabe, mas bora falar sobre o Henrique Vigia. O Henrique Vigia tem 22 anos, 1,78 m, boa estatura para um jogador paraense, tá? Porque nós sabemos que a estatura do Pará é mediana, o cara é 1,70 m, 1,71 m, o próprio amigo aqui tem 1,73 m, né? E ele mais alto que eu, né? Eu sei disso porque a gente tinha a escolinha de futebol aqui, entendeu? Então a média do jogador paraense nato mesmo, ele tá aumentando, porém, quando tu vê um paraense de 1,80 m, ele já é considerado alto pra caramba, e os caras altos, o sul aí é 1,90 m, 2 metros aí, cara, né? Bom, o Henrique Vigia que tem 1,78 m, como eu falei, né, é esquerdo, tá? Faz a volância ali, tá? Na disputa de bola teve 50% de aproveitamento no jogo que teve, tá? Tem um bom controle tático, até um pouco, né, para um jogador que é jovem ainda. Eu espero que tenha mais uma rodagem para ele aí pelo exterior, com toda certeza, né? Tem 16 jogos pelo Clube do Remo, 10 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Como titular, foi 10 vezes titular e tem uma minutagem baixa aí, de 799 minutagens sobre o Clube do Remo. Tem um gol, né? Lembrando que ele participou, a última vez que ele jogou foi contra o Náutico pela Série C, tá? Entrou aí aos 46 minutos, né? Aquele jogo, antes o jogo que o Rodrigo Santana estava na arquibancada, tá? E ele foi selecionado, acho que o jogo aí, desses últimos jogos ele foi selecionado, mas também nem entrou em campo, né? Infelizmente, vinha se destacando bem, mas naquele jogo contra o Amazonas lá em Manaus, dali em diante, nunca mais foi o mesmo Henrique Vigia. Lembrando que ele vinha se destacando mais com o Ricardo Catalá, e na era Murininga ele teve um corte,
E na era Rodrigo Santana ele foi banco só uma vez, tá? Então, uma minutagem melhor para ele, uma rodagem aí pelos interior para fortalecer mais. E eu espero que tenham pessoas ao seu redor que lhe dê bastante apoio, né? Porque nessa hora o atleta precisa de muito apoio, tá? Tem pouca minutagem esse ano, eu espero muito mais, tá, Henrique Vigia? Muito mais mesmo, meu amigo. Espero que dê tudo certo pra ti na tua vida futebolística aí. A gente torce muito pela base da casa aqui, tá? Paulinho Curuá, né, meu Deus? Pô, Paulinho Curuá, cara. Paulinho Curuá. Saiu do Remo, voltou pro Remo, saiu de novo, voltou de novo. Mais uma oportunidade, tem contrato inclusive até 2025. Muito provavelmente será emprestado. Eu não vejo Paulinho Curuá disputando uma Série B pelo clube do Remo. Infelizmente, porque é um atleta de 27 anos, 1,86 m, tá? Destro, né? Joga com a perna direita, tá? Fez 25 jogos pelo clube do Remo, tem 8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Foi 19 jogos como titular, tá? Tem uma eficácia ali de 21,7%, né, meus amigos? Levou um cartão amarelo. Cartão amarelo? Não. Tem um bom posicionamento ali no desarme, mas só que, como eu falei para vocês, ele chega um pouco mais atabalhoado nas chegadas, chega muito de primeira às vezes, aí com isso leva o atleta, né? Tem uma minutagem de 1.470 aí, tá? Bola recuperada, 7.3, é a única maneira que se destaca mais, mas como eu falo para vocês, ele tem uma boa estatura. Tinha tudo para dar certo e ainda tem, até porque tem 27 anos e está naquele eixo, porque é dos 26 aos 30 anos que o atleta desenvolve seu melhor futebol hoje em dia, né, meus amigos? Quando já passa dos 30, a depender de como ele se cuidou, já vai diminuindo mais o retrospecto. Então o Paulinho Curuá sempre foi uma promessa, né? Se destacou assim no Paraense, é tipo aquele jogador que destaca mais um pouco no Paraense, mas quando chega assim para disputar com outros atletas de outro nível, já diminui bastante. Tem um certo retrospecto, quanto mais ao erro, né? Quanto mais ao erro, então o Paulinho Curuá a gente consegue falar bastante dele porque ele teve bastante minutagem, né? Sobre o retrospecto dessa temporada inteira do clube do Remo. Então, pro Paulinho Curuá, eu acho que ele não vai continuar na Série B. Tenho quase certeza disso. Eu não acho que nem para compor elenco, porque uma hora ele vai ter que ir pro campo, né? E já foi testado na zaga, testado no meio, testado na zaga, testado no meio e continua. Um jogo faz bem, outro jogo, 2, 3 jogos faz mal pra caramba. Então não dá, desse jeito não dá, tá? Tem que ter a autorreciclagem de alguns parâmetros de erro. O nosso amigo Paulinho Curuá, que também é da terra, espero que melhore, tá, Paulinho? Bom, meus amigos, agora nós vamos falar do Adson, né, que chegou aí para reforçar na Série C, mais uma contratação do Papelinho aí, que foi para mim errada também, tá? Ele chegou na era do Muriningo, tá? Então, um atleta de 24 anos, 1,76 m, tem uma tendência a ter um certo erro na hora da pressão de bola ali, na hora daquela cartaz e na hora da pressão da torcida também, ele possa ser que desbaratinar um pouco, né? Sofreu um cartão amarelo, tá? Eu nem vi os cartões do Paulinho Curuá, não vi. 3 cartões amarelos do Paulinho Curuá e um vermelho, tá, meus amigos? Voltando ao Paulinho Curuá. Então, tem 2 cartões amarelos nesse campeonato. Nos duelos ganhos 0,6, menos de 1%, tá? Nas disputas 2,5, fez pelo clube do Remo 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Teve como titular em 3 jogos, tem 267 de minutagem. Ele faz a 2 ali do Pavani, né? Entendeu? Mas ainda bem que nessa reta final o Pavani me surpreendeu bastante e não precisou ser substituído, né? Mas realmente, se precisasse do Adson em certas partidas, a gente não poderia contar com ele, tá, meus amigos? É um atleta que é jovem, quem sabe pegando um pouco mais de minutagem, ele vinha bem lá no Campeonato Carioca, né? Sabe que o Campeonato Carioca tem um certo retrospecto ali, né? Então, provavelmente não vai continuar no clube do Remo também, tá? O Henrique Vigia pode ser emprestado, porque tem contrato com o clube do Remo ainda, tá? E vamos falar aqui, por último, do nosso amigo Filipinho, né, cara? Poxa, Filipinho, caramba, né? Atleta de 21 anos, 74, tem uma eficácia boa, tá? Chuta com ambos os pés, olha, Filipinho, esses jogadores assim são raros da gente encontrar, viu? Tinha boa destreza com os dois pés, né? Então, cruzamentos tem 1.2, jogou pelo clube do Remo 15 jogos,
8 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, tem uma minutagem de 671 minutos, tá, meus amigos? Como titular foi em 9 jogos, tem 3 gols nessa temporada, levou 2 cartões amarelos. Bom, o Filipinho, meus amigos, é um caso à parte. O Filipinho, ele vinha bem dentro do campeonato, até aquela contusão de grau 1 que ele teve, que ficou afastado de 2 jogos, e ali ele não conseguiu um retorno mais. Inclusive, ele se contundiu fazendo um gol, não sei se vocês se lembram, ele cortou, fez aquela do Pedro Vitor, Filipinho. Ele estava se especializando nisso. Fazia aquela de cortar pro lado direito, jogando na direita, corta para dentro e chuta. Foi assim que ele chutou e fez um gol, não me lembro agora se foi na Copa Verde ou se foi no Paraense, tá? E ali ele se contundiu e não voltou mais. Poucos jogos foram relacionados, acho que com o Henrique, com o Rodrigo Santana, acho que nem vi ele em nenhum jogos, né? Ficou ali no ostracismo mesmo. Depois da saída do Canu, que ele estava também sendo pleiteado pelo time do Portimonense, não foi selecionado mais e eu não sei o que aconteceu, mano. Não sei dizer para vocês o que aconteceu. Não é, digamos, despretensões do treinador, até porque depois, quando a gente viu, ele entrou em alguns jogos sumido. Não foi o mesmo Filipinho do começo do campeonato, que estava arrebentando, mas depois daquela contusão parece que o Filipinho ali, parece que deram uma pausa nele, e até o momento que o Clube do Remo vivia naquele momento, eu acho que ele absorveu, porque eu me lembro de uma entrevista do Ricardo Catalá falando sobre essa questão da torcida. Isso que eu falo para vocês, a gente tem que pressionar, sim, cobrar, né, no final do jogo, tá? Durante o jogo é apoiar, porque um atleta desse mais novo, ele sente, né? Então ele entra no ostracismo que eu falo, digamos, ele vai, eu tô ganhando o meu e não preciso nem entrar, me esforçar, porque senão, né, pode ser xingado, achincalhado, né? Entendeu? Poucos têm o reconhecimento do espírito do Ribamar sobre essa situação. O Ribamar, quando nós fizemos um vídeo dele, eu acho que eu vou fazer para vocês o suporte dele é só isso aí, meus amigos. É ser xingado e não tá nem aí, entendeu? Porque o que o cara aguenta, eu vou falar pra vocês, isso aí é de tirar o chapéu, né? Então poucos jogadores são assim. Pedro Vitor é assim. Se ele chutar pra fora, xingarem ele urubu. Se ele chutar certo, gritarem pra ele urubu também, entendeu? Mas o Filipinho não, atleta novo, né, cara? Então deve ter sentido isso aí. Eu espero que pessoas que vivem ao redor dele recomendem a ele uma transformação. Tem potencial, sim. Tem potencial para estar até onde o Canu está, no Portimonense, melhorando. Esses três nossos, Paulinho Curuá, Henrique Vigia, Filipinho, são um retrospecto do erro de base, como eu falei para vocês. Do erro do trabalho de base que tem acontecido no futebol paraense, que saem alguns atletas do futebol brasileiro. Mas no futebol paraense, ele ocorre esse erro de base. Entendeu? O atleta hoje da base, ele tem que ser trabalhado para já ter um retrospecto tático, ter um retrospecto físico, um retrospecto de botar na cabeça dele, tá? Que você depende do seu corpo, o corpo vai ser a sua máquina, entendeu? Então, para disputar um futebol de alto nível, você tem que estar no retrospecto voando. Então, certas coisas têm que ser cortadas, tá? Um dia vai chegar essa hora, mas no começo da sua vida, da sua vivência com o futebol, tem que ser cortado. Bom, meus amigos, então até aqui nós temos esse momento do Clube do Remo. Se mudar alguma coisa, daqui a pouco a gente volta. Valeu, família.